Vamos para um finalize e fala. Eu já desembaracei meu cabelo, assim como coloquei no início do vídeo, né? Já coloquei todos os produtos, né? Desse processo aí. E agora, já está desembaraçado. E agora eu vou usar essa escovinha para finalizar. Não repara os cabelinhos, viu, minha gente? E começo separando o meu cabelo. Eu basicamente gosto de já separar o lado que eu vou deixar. Sempre gosto de usar o cabelo pra esse lado, mas eu vou separar assim, no meio. Minha taca. Aí dou uma voltinha, prendo com a taca. E assim eu vou fazendo com os outros também. Eu separo com os dedos, separo com a pontinha da escova, que ajuda muito. E vou prendendo. E é bem rápido, minha gente. Acredito que eu não gasto 1 hora, não. Meia hora, que nem muita gente finaliza aí. Passa uma eternidade finalizando o cabelo. E enche o cabelo cheio de produto. Não, basicamente eu faço isso. Estou aqui olhando pra frente porque eu estou olhando para o espelho, tá, minha gente? E assim, finalizo. Eu vou separando. Pronto. Aí, como meu cabelo, por mais que ele está em transição ainda, né? Vou fazer 2 anos que estou em transição agora em dezembro. E ele tá assim. Essa parte de trás, ela já tá praticamente toda cacheada. Mas essas partes da frente, ela ainda está com as pontas lisas. E o que é que eu faço? Porque ela ainda tá muito cheio de frizz. Pra diminuir o frizz, é uma dica, eu vou enluvando. Como se fosse hidratar o cabelo, né? Que a gente coloca o creme e vai enluvando. Eu enluvo toda a parte, para que ele não fique poroso. E nem com muito frizz. E basicamente isso. Entendeu? Aí eu vou, enrolo assim, ó. Pronto. É isso que eu faço. Dou uma sacudidinha, pronto. Não faço aquele monte de arrudeio e nem fico cacheando o cabelo. Às vezes eu faço dedo mas basicamente isso é o que eu faço no cabelo. Ó, tá vendo? Ele já vai cacheando sozinho, né? Eu faço mais dedo liso, às vezes, na parte da frente, porque ele não tem muita definição. Ainda tá definindo. Aí eu basicamente faço isso. Então, vamos lá, né, minha gente? E assim eu vou fazendo sucessivamente na parte de trás também. Vou trazendo todos pra frente pra melhor vocês verem, né? E vou enluvando sobre todo o cabelo. Vou acelerar o vídeo para que vocês possam ver, né? Que é todo esse processo que eu vou fazer. Para que não fique muito grande o vídeo, vou acelerar. Quanto mais fininha a mecha, melhor.
Aqui nessa parte eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou separar com o dedo mesmo. Às vezes eu separo com o dedo, às vezes eu separo com... Vou botar isso aqui pra frente pra não me atrapalhar ali. Com o pente. Outra dica, quando eu vou desembaraçar, eu começo pelas pontas e venho subindo. Porque senão a gente termina quebrando o cabelo. Aí jogo para trás, só que como o meu cabelo está com essa ponta lisa, eu faço basicamente isso. Vou amassar e jogo para trás. Esqueci de enluvar outra parte. E aqui eu vou fazer basicamente isso também. E essa escovinha é maravilhosa também para quem está em transição, né? Facilita muito o nosso trabalho. Vou botar isso aqui para misturar. E basicamente é isso. Vou fazer do outro lado agora. É isso aqui, botei pra segurar esse, né? E o nosso cabelo tem memória, gente. Quanto mais a gente, se você tá em transição, quanto mais a gente for cacheando, em vez de alisar, ele vai lembrando, né?
de como o cabelo ele era, e ele vai cacheando. Muitas vezes eu faço isso só, e essas pontinhas que estão lisas, elas ficam cacheadinhas. No começo dava uma dificuldade, eu fazia, mas ele não ficava, né? Porque eu tava com o produto e mesmo assim a memória dele era de liso, né? E eu tava passando muita chapinha pra passar pela transição. Depois decidi simplesmente deixar cacheado. E mesmo com a parte lisa, se não tava me incomodando, tudo bem. Embora muita gente ficava, né? Às vezes comentando, falando: por que não tira essas partes? Só tá essas partes lisas, não sei o que. Mas eu não queria tirar, porque senão ia ficar muito curto meu cabelo. Ele agora sim tá um pouco maiorzinho. Mas tô até pensando em cortar ele novamente. Porque quanto mais a gente cortar também, melhor, né? Ele cresce melhor. E vai tirar as partes que tá lisa, que só falta só realmente essas pontinhas. Só que eu faço aquilo de acordo com o que me convém. Ou seja, se eu não vou ficar à vontade com o cabelo muito curto, então eu não corto. Por isso que eu ainda não cheguei necessariamente a cortar e deixar só a parte cacheada. Porque essa parte de cima, ela ainda é bem curtinha. Então, se eu for cortar, vai ficar muito pequeno. Então, eu não sei se eu me adapto ao cabelo tão curto. Então, eu opto por ir cortando aos pouquinhos, as pontinhas, até chegar num tamanho que eu sei que não vou achar tão ruim, né? E não fazer pra agradar os outros. Se não tô me importando, não tô ligando com pelas pontinhas que ainda tá lisa, vida que segue. Pra mim tá ótimo assim. Eu puxo assim e pronto, basicamente isso, minha gente. Tô achando meio troncho esse cabelo. Vou separar aqui novamente. E assim vou fazendo. Muitas vezes eu enrolo essa parte da frente, faço o dedo liso pra poder melhorar, né? A parte não ficar tão lisa. E é assim, essa parte da frente eu gosto de fazer sempre assim. Pra deixar já do lado que eu gosto de deixar. Já divididinho. Divididinho é resenha. E essas partes da frente estão mais putas sem a parte lisa, porque eu cortei. Eu cortei ele tipo repicado, mas ainda ficou uma parte lisa. Já cortei, acho que a terceira vez. Fiquei muito tempo com o cabelo as duas texturas. Meu cabelo estava na cintura e tava os dois a mesma textura. Pronto, minha gente. É basicamente isso. Faço isso, ó. Pra coisar mais ainda os cachos. E essa é a minha finalização. Se você curtiu, gostou,
Manda pra sua amiga cacheada ou aquela que está em transição para ver esse vídeo, né? E são esses produtinhos que eu uso, tô usando toda a linha. Ele é vegano, é um produto que pode usar até em criança, então usa eu e a minha filha. E é isso, eu tô gostando dele e eu uso toda a linha. Muitas vezes eu coloco creme, mas hoje eu não coloquei só o produto mesmo pra fazer, né, esse vídeo com vocês de como fica só com o produto, sem colocar creme nem nada. E é isso, né, se atente às diquinhas aí, né, teve várias dicas no decorrer do vídeo, então se você gosta desse tipo de vídeo, se você curte, né, comenta aí também se você gostou, para que a gente possa fazer mais vídeos assim, finalizando, né, de outras formas de finalização, que eu também não só faço essa, mas basicamente eu faço essa, a maioria das vezes, porque é mais rápido, né, pra gente que é mãe, dona de casa e sabe como é, né, muitas vezes tem que arrumar minha filha, tem que me arrumar, então faço basicamente esse em mim, e é isso. Então, comenta, curte e compartilha aí com a sua amiga que está em transição ou a sua amiga cacheada. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. E esse é o resultado do meu cabelo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu volto pra mostrar como ele fica quando ele seca. E basicamente é assim que ele fica, gente, quando seca o meu cabelo. Considerando que eu já tinha dormido, já tinha feito várias coisas no decorrer do dia. E aí foi no final da noite. Um beijo, tchau, fique com Deus. Tchau, tchau.